Bom dia, quarto ano, tudo bem? Então, vamos dar início a mais um dia de aula aí. Hoje, sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Hoje nós faremos aí um pouco de matemática e filosofia. Vamos lá? Hoje, sexta-feira, né? Nosso último dia aí da semana, chegando um pouco de descanso. Então, vamos lá, pessoal? Abram na apostila de matemática, página 32. A professora vai compartilhar aqui com vocês a apostila de matemática, página 32. Nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós falamos essa semana sobre múltiplos, lembram? Então, lembra aí, múltiplo, né? A gente vai lembrar da tabuada. E o que são múltiplos? É quando eu tenho o produto. Então, é quando eu multiplico um número por outro número e eu tenho esse resultado. Certo? Então, a gente precisa saber aí um pouco da tabuada. Um pouco mais sobre múltiplos e tabuadas. Veja como a Alessandra pensa para descobrir os resultados das tabuadas que ela ainda não decorou. Ela sempre esquece quanto é 6 vezes 9, mas ela sabe quanto é 3 vezes 9. Então, olha lá. Se ela sabe quanto é 3 vezes 9, então ela coloca lá, ó, 3 vezes 9 mais 3 vezes 9. Então, ela pensa, 3 vezes 9, 27, 27 mais 27, 54. Por quê? Porque daí ela lembrou do 3, e 3 mais 3 vai ficar 6. Seria a mesma coisa de 6 vezes 9. E aí ela lembra que é 54. E ela também esquece quanto é 7 vezes 8, mas ela sabe de cor as tabuadas do 3 e do 4. Então, ela lembrou que 3 vezes 4 é 24 e 4 vezes 8, perdão, 3 vezes 8 é 24 e 4 vezes 8 é 32. Aí ela somou 24 com 32 igual a 56. E aqui, ó, 3, então 3 mais 4, 7, certo? Seria o 7 vezes 8, que é 24 mais 32. Aí, uma forma diferente, pessoal, né? Dizemos que ela decompõe as multiplicações em outras que ela considera mais fáceis ou que ela já memorizou. Faça de conta que você não sabe quanto é 8 vezes 7 e pense em um jeito diferente. Então, vamos lá. Pensa assim, que para dar 8, eu tenho que fazer 2 mais 5 é igual a 7. Aí vocês coloquem lá, 2 mais 5 é igual a 7. Então, fazemos 8 vezes 2, então eu vou pegar o 7, tá? Então, eu vou fazer 2 mais 5 vai dar 7. Aí eu vou fazer, então, 8 vezes 2, que é igual a 16, e 8 vezes 5, que é igual a 40. E aí, então, eu vou juntar. 16 mais 40 vai dar 56, que é o resultado de 8 vezes 7. Então, é isso que vocês vão fazer aí, certo? Escreva uma decomposição para cada uma dessas multiplicações. Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui, ó. 9. Para dar 9, eu posso juntar 5 mais 4. Então, você vai fazer aqui 5 vezes 7 mais 4 vezes 7. Certo? Então, 5 vezes 7, 35. 4 vezes 7, 28. 35 mais 28 é igual a 63. Isso daqui é uma das opções, tá, pessoal? Se você escolher outra decomposição para o 9, vocês vão fazer de acordo com o que vocês acharem melhor. Por exemplo, 6 mais 3 é igual a 9. Então, eu posso fazer 6 vezes 7 mais 3 vezes 7, tá? Fica a critério de vocês. 8 vezes 6, para dar 8, eu posso fazer 6 mais 2, né? Ou 4 mais 4. Então, eu posso fazer 4 vezes 8 mais 4 vezes 6. 4 vezes 8 é 32 e 4 vezes 6 é 24. Certo? Que daí você juntando 32 com 24, né? E aí vocês vão fazer aí a decomposição, então, da forma que vocês acharem melhor. Se eu fizer 2, vai ficar 2 vezes 6 igual a 12, né? Mais 6 vezes 6, 36. Então, 36 mais 12, 48. Ok?
Vamos marcar agora verdadeiro ou falso. Na tabuada do 2, os resultados são todos pares, verdadeiro. A tabuada do 3 tem apenas resultados ímpares, falso, né? Porque eu tenho lá o 12, eu tenho o 18, que não é ímpar, né? Então é falso. Todos os números terminados em 4 são múltiplos de 4. Falso também, né? Porque tem os números lá que terminam em 6, que é o 16. Então não são múltiplos, não são só os números que terminam em 4. Todos os números terminados em 5 são múltiplos de 5? Sim, todos os números terminados em 5. Na tabuada do 3, os resultados são alternadamente ímpar, par, ímpar, par. Sim, né? Porque a gente começa lá 3 vezes 1, 3, é ímpar. 3 vezes 2, 6, par. 3 vezes 3, 9, ímpar. Então, fica ímpar, par, ímpar, par. Na tabuada do 6, nenhum resultado é ímpar, verdadeiro. Todos os resultados são pares, né? Se você começar lá, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E assim por diante, todos são pares. Vamos lá. Você vai aprender um truque para completar a tabuada do 9. Começando na primeira linha, escreva os números de 0 a 9. Então, vocês vão colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Depois escreva novamente os números de 0 a 9 ao lado dos que você escreveu, começando de baixo para cima. Aí colocou aqui até o 9, começa aqui de baixo para cima. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 9. E aí vocês vão ver aí o resultado. É um truque para construir a tabuada do 9. É bem legal, ok? Vamos lá. Última página de matemática. Nos espaços a seguir, escreva uma sequência de múltiplos de 5 em ordem crescente e no quadrinho com o pingo de tinta podemos ver apenas o algarismo das unidades e o borrão de tinta sobre o algarismo das dezenas. Então, vamos lá. Se aqui termina em 5, então eu já sei que lá na tabuada é o que termina em 5. Poderia ser 15, né? E aí você, então, vai colocar, desde o início, vocês, tá? Vocês vão pensar em ordem crescente, tem que começar do número menor e subindo, subindo, e tem que encaixar aqui, porque tem que terminar em 5, tá? A pergunta é, a sequência, ela pode ser 15, 20, vamos ver? 15, 20, 25, 30. Não, ela não pode ser. Então, vocês vão escrever aqui, não. Não pode ser essa sequência, porque o quarto elemento aqui, ele termina com o algarismo 5, né? E aqui, se eu seguir essa sequência, ele terminaria, ó, 15, 20, 25, 30. Ele terminaria com 0. Então, não é possível ser essa sequência. Se o maior número que fica no último quadrinho estiver entre 71, o maior número que fica aqui no último quadrinho, tá? Estiver entre 71 e 85, é possível escrever a sequência? Sim, é possível. Qual é o número que está debaixo do pingo de tinta nesse caso? Aí vocês vão pensar, eu vou deixar aí no ar esse desafio. Vocês vão pensar que número que é que está escondido aqui debaixo desse pingo de tinta. Nos quadrinhos onde há o pingo de tinta, havia um número de 2 algarismos, mas agora é possível ver apenas o 3 nas dezenas. Escreva em cada item uma sequência dos múltiplos pedidos, completando todos os quadradinhos. Todos os quadrinhos. Os quadrinhos podem ser completados com múltiplos de 2? Sim, pode ser. Escreva um exemplo abaixo para explicar sua resposta. Então, você vai escrever uma sequência de números múltiplos de 2, tá? Então, vocês vão criar aí a sequência. Depois, na letra B, tá lá. Estes quadrinhos, eles podem ser completados com números, né, de 3. E aí, o que vocês acham? Eles podem ser completados com múltiplos de 3? Sim. Escreva um exemplo. Então, aqui vocês vão criar uma sequência com os múltiplos de 3. Lembrando que aqui tem que encaixar certinho. O 3 tem que estar na dezena. Agora, ao contrário, não é unidade.
E letra C, esta outra sequência pode ser formada por múltiplos de 8? Não, não pode. E aí vocês vão descobrir por quê. Vocês vão escrever um exemplo. Então, a professora vai deixar meio que no ar aí, tá, pessoal? E depois a gente vai tentar resolver juntos na nossa aula online, ok? Mas daí vocês fiquem aí tentando. É um desafio. Vocês vão tentar criar essa sequência de acordo com os múltiplos, ok? Certo? Se vocês não conseguirem, depois vocês receberam aí o gabarito também para vocês estarem avaliando, ok? E se vocês não conseguirem assistir a aula online, veja com um amiguinho que assistiu para ver sobre como a gente resolveu isso daqui, certo? Agora nós iremos para a filosofia, página 8. Filosofia, página 8. Vamos lá? Deixa a professora abrir aqui, né? Filosofia, página 8. Deixa eu abrir. Filosofia. Vamos lá. Página 8. Nós iremos fazer da página 8 à página 10. Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa a professora compartilhar aqui com vocês. Então, tá lá. Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre a fábula. Quem lembra aí o que é fábula, né? Fábula aqui, ó, do ladinho já está explicando. São narrativas em que os personagens animais, são animais os personagens, e eles se comportam como se fossem humanos. E esse gênero de texto tem como objetivo transmitir um ensinamento às pessoas. Então tá lá. Nós vamos ver a fábula do Patinho Feio, tá? Patinho Feio. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa só a professora pegar aqui, que eu deixei salvo. E vou ler para vocês. Então, a história do Patinho Feio. Só para vocês relembrarem aí um pouquinho. Então, tá assim, ó. Desde a publicação dessa história, as situações vividas pelo Patinho Feio fizeram muitas pessoas pensarem na importância do respeito às diferenças, nos enganos de quem não sabe respeitá-las e no sofrimento de quem é desrespeitado pelos outros. Então, tá lá, o Patinho Feio. Mamãe Pata chocou seus ovos durante muitos dias. Nasceram lindos patinhos, mas o último filhotinho não era bonito. Os bichos que viviam no quintal comentavam: que pato mais feio! E o patinho infeliz se viu desprezado sempre sozinho. Seus irmãos patinhos também o rejeitavam. Certo dia, resolveu ir embora. O inverno chegou e o patinho, com muito frio, escondeu-se debaixo de um monte de palha de milho. O inverno passou, surgiu a primavera e o patinho saiu a passear. De repente, ele viu um lago onde nadavam uma família de cisnes. Como são bonitos, pensou o patinho, e se escondeu para não ser visto. Mas um cisne lindo o viu, aproximou-se e disse: venha viver conosco, somos sua família. O patinho olhou seu reflexo na água e compreendeu que não era um pato. Ele descobriu que ele era um majestoso cisne. Seu coração bateu de alegria, então, e se juntou aos cisnes e saiu nadando feliz pelo Lago Azul. Então, essa é a história do Patinho Feio. Por que Patinho Feio? Porque tá lá que a pata chocou os ovos e ela achou que era filhote dela, né? E aí ele nasceu totalmente diferente dos patos, porque ele era um cisne, não um pato. E aí todos os outros irmãos dele, né, falavam assim: nossa, que patinho mais feio. Mas ele foi desprezado, ele ficava nos cantos sozinhos, porque ninguém queria ficar junto com ele. Até que ele descobriu que ele estava na família errada. Ele não era um pato, ele era um cisne, né? Então, vocês vão registrar aqui um resumo e vocês irão ilustrar, tá? Então, olha lá, ó. Registre com um resumo e um desenho o que mais chamou a sua atenção nessa história.
Então, vocês vão escrever com as suas próprias palavras, resumidamente, a história da fábula do Patinho Feio, e vocês vão desenhar o que mais chamou a atenção de vocês nessa fábula, certo? E aí vocês vão pensar um pouquinho, vocês podem estar conversando com o papai, a mamãe, para vocês estarem escrevendo aqui, tá? Então, tá lá. Em que essa história fez você pensar, né? O que fez você pensar? Pensar sobre o quê? Aí vocês vão escrever aí. Que sentimentos poderiam estar por trás das atitudes dos outros animais da fazenda quando rejeitaram e maltrataram o Patinho Feio? Então, eles rejeitaram, mas pelo fato deles terem essa atitude com o Patinho Feio, que atitudes, por trás dessas atitudes, que sentimento que existia com esses patos que maltratavam ele, que ignoravam ele? E aí vocês vão escrever aí. Que sentimentos você imagina que as atitudes dos outros animais despertaram no patinho e por quê? Agora é o que você acha que o patinho sentiu com esse desprezo. Então, que sentimento que ele teve? E por que vocês acham que ele teve esse tipo de sentimento? E letra D, que aprendizado pode ser obtido com essa fábula e aplicado à convivência humana? Então, o que nós podemos aprender com esta fábula e podemos aplicar no nosso dia a dia, com as pessoas a qual nós convivemos todos os dias, né? Então, vocês vão escrever aí o que nós podemos tirar como aprendizado dessa fábula, certo? E aí vocês vão continuar conversando, refletindo. As pessoas que desrespeitam outros indivíduos gostariam de ser tratadas da mesma forma? Que consequências a falta de respeito, né, as diferenças, pode gerar para a humanidade? Por que alguns indivíduos convivem bem com as diferenças e outros não? É possível aprender com as diferenças entre as pessoas? As diferenças entre duas pessoas podem contribuir para aproximá-las ao invés de afastá-las? Será que esse ser diferente um do outro contribuir para aproximar ou para afastar as pessoas? E as pessoas podem aprender a respeitar as diferenças? Será que elas podem aprender? E aí, para finalizar, tá lá, ó. Crie um personagem, vocês vão criar um personagem. E imagine uma situação em que ele tenha enfrentado desrespeito por ser diferente em algum aspecto. Então, vocês vão criar um personagem e que ele tenha enfrentado isso daí, esse desrespeito, por causa da sua característica física, o seu aspecto, a sua forma de ser, tá? Principalmente parte física. Represente o personagem com desenho ou colagem, tá? Então, vocês vão representar aqui o seu personagem aí, através de desenho ou colagem. Vocês vão usar a criatividade. E aqui, na linha, vocês vão registrar a situação de desrespeito que você imaginou. Como você está criando um personagem, né? Então, você vai criar aqui, ó, o nome do seu personagem, vai escrever a situação, o que aconteceu com esse personagem, qual foi o desrespeito que aconteceu aí com ele, e vocês irão, então, desenhar ou colar para montar, tá? Esse personagem que vocês vão criar. Então, tem que ser um personagem que tenha sofrido um desrespeito. E aí vocês vão escrever que tipo de desrespeito que houve aí com ele. Certo? Então, caprichem, conversem bastante com o papai e a mamãe sobre isso, sobre essas diferenças, sobre esse desrespeito que as pessoas têm pelo fato de ser diferente, né? Às vezes por ser branco, por ser negro, por ser gordo, por ser magro, por ser pobre, por ser rico, né? Infelizmente, nós vimos muito e vivenciamos muito isso na nossa sociedade, né? Acho que se todo mundo tivesse amor ao próximo de verdade, o nosso mundo seria muito, muito diferente, não é verdade? Então, bom trabalho para vocês, um ótimo final de semana, descansem e até segunda-feira, continuando aí com as nossas atividades modulares, né? Os nossos módulos aí da apostila, ok? Beijos!